amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante. Tô aqui na minha casa, resolvi gravar esse vídeo, passar esse vídeo para vocês, porque acho que é importante a gente conversar. Porque nessa hora vai aparecer um monte de salvador, né? Um monte de gente que quer salvar, um monte de gente gritando, um monte de gente indignada, um monte de gente errada, dizendo que tudo é culpa do que está acontecendo hoje no Vasco. Gente, isso a gente já sabe. Eu acho sincero e honestamente que o sentimento hoje é um sentimento de incômodo. Aliás, porque é engraçado, porque quando eu fiz aquele vídeo, nós fizemos o vídeo das imagens, pedindo a você que continue acreditando nos nossos jogadores, continue apoiando o clube. Vi muita gente dizendo, inveja? Que inveja o quê? Não, de forma alguma, inveja nenhuma. Aqui é Vasco. Eu acho que a gente tem que parar com isso. A gente tem que ser humilde. A gente precisa ser humilde, calmo, tranquilo. E nesse momento, eu acho que quanto mais se gritar, quanto mais se bater, é pior, gente. Eu recebi hoje, nós recebemos em redes sociais muitas mensagens de torcedores desesperados, angustiados. Gente que falando que não, enquanto todo mundo estiver brigando, não vai dar certo. Isso todos nós sabemos. Mas não adianta, gente. A gente não vai mudar isso do dia para a noite, porque você quer o resultado amanhã. Você quer o time ganhando. E isso hoje, a curto prazo, só existem as pessoas do futebol para a gente cobrar. E principalmente o presidente Alexandre Campeiro. Ele sim precisa dar uma posição, ele sim precisa dar uma esperança, ele sim precisa dar um posicionamento, ele sim e seus diretores precisam correr atrás de investimentos, patrocínios, melhorias. Precisamos doar para o estádio, ou melhor para o CT, precisamos esperar a reforma do estádio. Tudo isso é muito importante para o Vasco a curto prazo. Porque vamos então pensar no rival. O rival há 5, 6, 7, 8 anos atrás tinha uma dívida gigantesca, gigantesca. E continua tendo. O Flamengo não pagou suas dívidas todas não, o Flamengo escalonou. O Flamengo fez acordos. Só que o Flamengo resolveu acreditar na sua marca, vender bem a sua marca. Porque as brigas políticas, elas continuam. Eu tive recentemente com o presidente do Flamengo, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, numa entrevista junto com o Ricardo Rocha. Você pode até curtir lá no canal do Ricardo Rocha 3. E o Bandeira foi bastante claro, dizendo que sente até uma certa antagonia a ele dentro do clube. Então as brigas políticas existem. Esse grupo que hoje está na direção do Flamengo era contrário ao Bandeira. O hoje atual presidente do Flamengo, Landim, era contra. Bandeira entrou pela janela. Quem ia ganhar a eleição era outro, era o Valinho Vasconcelos, que tinha um problema, acabou não podendo se eleger, e quem entrou foi o Bandeira. E foi um racha político gigantesco dentro do Flamengo. Então o Flamengo também é um clube que tem muita briga política. Conheço muito, cobri muito o Flamengo enquanto jornalista. O Flamengo é um clube também com várias facções. Só que quando você investe no futebol, quando você busca um futebol forte, com investimentos e uma estrutura como a do CT do Flamengo, as brigas políticas, as dívidas, os problemas não aparecem, vão para debaixo do tapete. Engana-se você que acha que o Flamengo está nadando. Está aí a situação da SEDAI. Está aí, o Flamengo deve sim, está em briga judicial com a SEDAI, por isso que o valor está ali e não foi cortado, porque judicialmente tem uma briga. Então hoje, para a gente buscar acabar com os beneméritos, acabar com o Conselho Deliberativo, brigar, invadir na porrada, não é isso que vai resolver. O que vai resolver a curto prazo, porque, veja bem, que vem aí a tal resposta histórica, que muita gente está se mobilizando para que se tenha uma eleição direta, para que se conclame uma Assembleia Geral dentro do clube. Acho isso tudo muito válido, acho muito importante. O Vasco precisa ser um clube mais democrático. Mas acho sincero e honestamente que se o Vasco estivesse brigando agora por uma Libertadores para o ano que vem, isso não se estaria falando. Só se levanta a poeira debaixo do tapete quando se para de varrer. Porque quando tem sujeira, sempre vai aparecer mais sujeira. E quando é que é a sujeira? Quando se perde, quando o time vai mal, quando o adversário vai bem. Então eu acho que a gente tem que ter consciência do seguinte: hoje a cobrança é sim pela manutenção da comissão técnica, pela manutenção de um trabalho, por um novo elenco, um planejamento. Isso a gente tem que cobrar. Um planejamento bom,
investimentos e que se dane que vai se endividar. Precisa sim contratar jogadores maiores. Faz uma limpa no elenco, faz uma gestão melhor, manda jogador embora, faz acordo, reduz o elenco para 10, 15 e dali você faz um elenco melhor. Faça maiores e melhores investimentos, porque esse time do Flamengo, por exemplo, esse ano perdeu, não jogou bem em muitas partidas. O Flamengo tem dinheiro já há muito tempo e os planejamentos não têm sido corretos. Ou vocês não se lembram o time do Guerreiro, o time do Cheirinho, que não ganhava nada? Uma hora ia entrar, gente. Porque dinheiro traz dinheiro. Você investe em jogadores, você tem renda, você tem retorno financeiro por melhores jogos, por melhores competições, por títulos. Tudo isso arrecada e traz. Então, o Vasco precisa sim investir, buscar no mercado investidores, pessoas que tenham interesse, os portugueses, as pessoas que tenham interesse de investir no clube, botar dinheiro. O Vasco precisa sim fazer um grande time para ano que vem. Porque só assim, rivalizando em campo, e nós provamos com esse time que nós temos condição de rivalizar, só assim o Vasco vai conseguir botar a cabeça para fora. Ah, mas a gestão precisa ser boa, concordo. Mas, gente, a gestão sendo boa, o estádio maravilhoso, o CT de primeiro mundo, a torcida lotando os estádios, se o Vasco perder, nada disso vai ser reconhecido. E o Vasco só não vai perder se fizer time. O futebol é a mola mestra dessa engrenagem. Se não tiver time, se não tiver condição de vencer, não vai chegar. Não adianta, não tem como. Então não adianta a gente receber, não, vocês têm que gritar lá na diretoria. Primeiro que a gente não tem ingerência nenhuma nisso, gente. A nossa ingerência é aqui, é direto com você, o papo com você. Então eu quero deixar bem claro o seguinte, a gente não tem aqui para ficar gritando, desabafando, chorando. Já fizemos isso uma vez. Hoje é o dia de ficar quieto e de cobrar a partir de segunda-feira a renovação da comissão técnica, renovação dos melhores jogadores, que jogadores ruins sejam mandados embora, que ótimos jogadores de ótimo nível sejam contratados, que a base seja muito valorizada. Porque esse time do River Plate, por exemplo, que jogou hoje contra o Flamengo, 90% de jogadores feitos da base do clube. Mas tem um treinador que está há 5 anos lá, gente. Isso tudo pesa demais, isso tudo tem que ser levado em consideração. Precisa se parar com esse protecionismo, precisa se parar com essa coisa de que, uma coisa, tem gente roubando. A gente sabe que nem todo mundo é correto em clube nenhum. Mas se a gente ficar nessa mesmice, nessa reclamação sempre, não adianta. Seja sócio, vá votar. O seu voto é fundamental. Apoie o CT. O Vasco precisa de um CT, de um centro de treinamento. Pare com essa coisa de não estar tendo obra. Ninguém vai roubar o dinheiro do CT. A gente já falou isso. Doe. O Vasco precisa ter um centro de treinamento. O Flamengo construiu um centro de treinamento, porque antes também era no container. Com o Vanderlei Luxemburgo, com o Ronaldinho Gaúcho naquela época. Era o Vanderlei que estava lá no CT com container. Quando chovia não tinha treino, porque o lençol freático embaixo levantava a água. Mas os caras continuaram, investiram. Você se lembra da campanha do tijolinho lá do Flamengo? Vai lá no Google, bota lá, campanha do tijolinho. Também foi um fracasso. E os caras continuaram. Revelaram um jogador como Vinícius Júnior, venderam a peso de ouro, fizeram um baita de um trabalho de marketing e deu nisso. Os caras conseguiram equacionar algumas dívidas, conseguiram reinvestir o dinheiro e tá aí, dinheiro gera dinheiro. Venderam o Vinícius Júnior, fizeram outras vendas, venderam o Paquetá, fizeram dinheiro, rodaram o mundo e tá aí. E o Vasco precisa disso e tá na mão. O Vasco tem bons jogadores, o Vasco tem uma boa espinha dorsal. Por isso que eu digo, todo ano eu disse isso, o Vanderlei foi a melhor contratação dos últimos 10 anos, porque ele pode dar jeito nesse Vasco, porque ele deu jeito do Flamengo, foi ele que começou com isso. Eu vou contar uma história para vocês. Nos anos 90, eu era repórter da Rádio Tupi, cobri o Flamengo, e o Vanderlei deu uma entrevista em Itaperuna que revolucionou na época. Ele disse, eu não posso trabalhar num clube que não tem bola para trabalhar. Era o Flamengo. E a partir dali as coisas passaram a ser olhadas de uma maneira diferente. E aí ele foi para o Flamengo, fez o CT. E ele está tentando fazer no Vasco a mesma coisa. Ele não pode sair. Ele é mais importante hoje do que o presidente do clube. E a gente tem que apoiar e entender isso, porque o Vanderlei vai ajudar o Vasco. Pode ter certeza que vai. Então a nossa cobrança hoje vai continuar mais do que nunca
em cobrar o treinador, a comissão técnica, a direção. Tem que contratar, tem que ousar, renovar os bons jogadores, tem que manter o Guarim, tem que manter o Castan, tem que renovar o Oswaldo Henriques. Precisa contratar um outro goleiro grande para rivalizar com o Fernando Miguel. Precisa contratar um bom lateral esquerdo para ser titular. Precisa contratar um 10, gastar com um belo meio de campo, com um belo centroavante. E aí você tem Thales, você tem outros meninos da base, investir nisso. Essa é a cobrança, porque, gente, por mais que o Vasco esteja na bancarrota, se a bola entrar, muda o jogo. Muda o jogo. A bola entra, você se motiva, você vai ao estádio, o patrocinador quer investir. O que rege é o futebol. Ah, Flávio, mas o externo, o que está acontecendo no clube, nos bastidores, é horrível. É péssimo. Mas isso não vai resolver a sua frustração de amanhã. Porque amanhã os caras vão ser campeões do Brasil, em março eles vão ser campeões cariocas e os vascaínos vão ficar chupando os dedos. Então nós temos que resolver o problema a curto prazo. E a curto prazo a única solução é investir e fazer um puta time. Porque com um puta time você consegue rivalizar. E conseguindo rivalizar, você aumenta tudo. E nos bastidores continuar brigando. Se associe, compre produtos oficiais, valorize o clube, não abandone o clube porque o outro está ganhando. Mas para também com esse negócio de que aqui é Vasco, aqui é Vasco. É por conta disso que a gente está assim. Porque a gente arrota que aqui é Vasco, mas a gente não faz nada pelo Vasco. Você já fez pelo Vasco? Você já doou? Você vai aos jogos? Você pede ingresso? Você investe? Compra camisa oficial ou prefere comprar no cambista? Ou prefere comprar no flanelinha? Como é que é? Bote a sua mão na consciência. A gente tem feito o nosso papel, mas será que a gente tem feito tudo o que a gente pode fazer? E deixa aqui com a gente, porque esse canal foi aberto para isso. A gente vai cobrar sim da direção de futebol. Todo dia eu ligo para o seu Campelo, para o seu Mazuco, para a comissão técnica, cobro, quero saber de investimento, quem renovou, quem não renovou. Eu digo até nas mensagens, só não me chama de chato, porque eu vou continuar cobrando. Porque só assim a gente vai matar a nossa frustração de amanhã. A longo prazo, todas essas ações de resposta histórica, de eleições diretas, eu apoio imensamente. O Vasco é um clube democrático que precisa eleger democraticamente o seu presidente, desde que o presidente não seja um aventureiro, que o presidente esteja preparado, que apresente um plano viável. Porque também contar bravatas de que vai contratar A, B ou C, de que vai fazer fulano e cicrano, não acredite em tudo. Não acredite em tudo. Tem muita gente que quer o poder pelo poder, porque eu volto a dizer, eu quero entender qual é a razão de tanta vontade de ser presidente de um clube ou de ser dirigente de um clube quando você não é remunerado. E eu ainda vou entender isso, eu não consigo entender isso. Então eu só quero dizer isso para você. Entenda, a nossa cobrança aqui vai ser em cima do futebol. Porque o futebol é que vai dar a resposta histórica nesse momento. No futuro, uma outra resposta histórica pode ser dada. Mas nesse momento, a resposta histórica vai ser na bola, no time. Não sei como, o problema é deles. Se virem. Poxa, eu não tenho dinheiro para contratar o Borré, centroavante do River. Junta uns 10 e compra. Pô, eu não vou ter dinheiro para ficar com o Rossi. Se vira. O Guarim pediu 500 mil por mês. Se vira. Vende, empresta, doa jogador. Faz dívida. Eu falo isso desde o início do canal. Se não fizer dívida, o Vasco não vai a lugar nenhum. Melhorou quando? Quando fez uma dívida, trouxe o Fred Guarim. Melhorou no passado quando? Fez uma dívida, trouxe Leandro Castan e Maxi Lopes. Precisa fazer dívida, porque essa dívida se paga com o passar do tempo. O Flamengo só é o Flamengo hoje porque fez time, investiu, teve dinheiro, e esse dinheiro é de retorno, de uma boa gestão também em cima do sucesso, de boas vendas, de boas revelações. Não é também uma mágica. A mágica foi ficar calado, calar aqueles que tumultuavam. De que maneira? Em todos os clubes é a mesma coisa. É dando ingresso, é colocando no melhor local, é afagando o ego. Todos são vaidosos em todos os clubes. Mas se calem, você não vê mais nenhum ex-presidente do Flamengo falando. Cadê o Márcio Braga?
Cadê o Jorge Alau? Cadê o Luiz Augusto Veloso? Cadê ex-dirigentes como Paulo Dantas, Joel Tepé? Cadê? Nunca mais deram as caras. Deviam estar hoje em Lima, vendo o jogo, mas não estão mais aparecendo. E isso em troca de um Flamengo melhor, mas receberam alguma coisa. Porque se não receberem também vão falar igualzinho no Vasco, igualzinho no Fluminense, no Palmeiras, no Corinthians. A vaidade é muito grande nesse meio, gente. Entendam isso. E isso só acontece porque todos se mobilizam em torno de um objetivo, de um time. Porque quando o time da liga e o time da alegria, vai todo mundo para o mesmo local, todos se abraçam, independente de correntes políticas. Se estivéssemos hoje disputando a Libertadores, eu tenho certeza que todos os candidatos à presidência do Vasco estariam no estádio se abraçando, felizes, comemorando. Nenhum deles estaria dizendo, ganhamos, mas a tua gestão é muito ruim. Aqui, ó, a bola precisa entrar e para isso a gente precisa cobrar. 2020 é o ano. A gente precisa dar a volta por cima no futebol. Tchau, turma. Abração.